Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Beleza Mais Forte. Olha, hoje vamos trazer um tema e uma pessoa importantíssima. Nossa convidada hoje, ela transforma a vida, ela recupera a autoestima. Só que eu não vou revelar para vocês a surpresa, não é não? Tô aqui com meu amigo na bancada, Val Mariotti. É sempre um prazer fazer um bate-papo gostoso com você e nossos convidados. Sejam muito bem-vindos, né? Para nós todos, mais um episódio aqui do nosso Beleza Mais Forte. Mas fala aí, Val, se a nossa convidada de hoje não vale a pena, se ela não é uma pessoa que transforma a vida, recupera a autoestima e, melhor ainda, ama aquilo que faz. Eu vou deixar agora você aumentar a curiosidade desses nossos telespectadores. Vocês não têm ideia quem está aqui com a gente. Vai ser meio que um suspense para vocês entenderem. Nós falamos sobre beleza e beleza mais forte, quer dizer que todas as vezes que você pensar em temas como esse, pensa como mulher. Pensa na sua feminilidade, pensa por vontades, desejos e anseios. Pensa em se colocar, eu digo sempre, Sara, que a mulher, quando ela faz essas transformações, essas mudanças, não é só uma questão de estética, é uma questão também de se empoderar, né? Fica exatamente. Até, eu digo que a gente acompanha muito casos e eu acho que essa convidada, ela vai instigar você a procurá-la. A conhecer um pouquinho mais do serviço que ela vai trazer aqui. E aí, a gente vai apertar ela. Isso. Né? Vamos apertar, vamos buscar todas as informações, como é que as mulheres se enxergam depois que passam pelas mãos dela. Porque isso é muito importante. Isso é bacana, Val, porque além de uma empreendedora, ela me chama muita atenção porque é uma menina jovem, tá? Começou muito cedo. E ela é empreendedora e ela recupera realmente a autoestima. E eu falo isso com propriedade. Eu tive a honra de passar pelas mãos delas, de fazer esse tratamento com ela. Prova viva! Então eu sou a prova viva de que essa pessoa vale muito a pena. Eu fiz muita questão de estar aqui nessa bancada do hoje. E eu vou pedir a você, meu amigo, que a gente chame o nome dela. É a nossa querida Caroline Correia, especialista em micropigmentação. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Beleza Mais Forte. Você está num lugar, assim, que fala sobre você. Além de bela, essa mulher jovem, empreendedora e que se especializou em recuperar a autoestima através da transformação da micropigmentação. Gostei do que você falou. Sim. Recuperar a autoestima. Verdade. Ela fez isso comigo. Você não tá vendo como eu tô me achando aqui linda? É melhor você não mostrar, porque aí a net hoje derruba se você mostrar. Então é melhor não, né? Vai levar os níveis. Vai levar. Vamos ver. Quem é Carol? Quero saber quem é Carol. É um prazer imenso estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, né? E estar aqui nesse podcast Beleza Mais Forte foi um convite maravilhoso para mim, porque a beleza esteve desde sempre na minha vida. Desde pequena eu fui criada, eu vou contar um pouquinho minha história para vocês, mas eu nasci dentro de um salão de beleza, basicamente. Então, desde sempre, eu estou acostumada a lidar com mulheres, com a autoestima das mulheres, de ver as mulheres empoderadas. Então, isso fez, com certeza, toda a diferença para eu ter escolhido o que eu escolhi hoje, trabalhar. Então, eu trabalho com micropigmentação já há 7 anos. Então, eu comecei desde pequenininha dentro do salão. Minha mãe sempre teve em salão e eu aprendi desde cedo a fazer um pouco de tudo. Então, sempre fui aquela criança muito curiosa. Então, eu aprendi a fazer unha, eu aprendi a fazer cabelo, depilação. Tudo que tinha lá no salão eu aprendi. Porque em alguns momentos minha mãe não conseguia escovar meu cabelo desde nova. E aí eu falei assim, não, vou aprender. E realmente eu aprendi. E eu lembro que com 13 anos de idade eu já escovava o cabelo como ninguém. E aí chegava os finais de semana, épocas festivas, e eu acabei trabalhando com minha mãe alguns finais de semana. Então eu escovava cabelo, fazia unha, o que pintava eu colava. Então sempre fui muito proativa nesse sentido. E aí desde então fui crescendo nesse ambiente, finais de semana trabalhava com ela, os atendimentos e tudo mais. E sempre fui muito vista como aquela criança muito perfeccionista. Peraí, isso com que idade? Desde, com 13 anos já comecei 13 anos, vou fazer conta aqui, viu? 13, já tá perto de se aposentar. Eu tenho 28 anos. Então, desde 13 anos que eu lembro, assim, entendo com gente que comecei a trabalhar mesmo, ser monetizada por isso.
E aí, Isso aí, ainda bem, Carol, que não tivemos aí um risco aí da vara da infância da juventude bater lá de sua mãe, né? Pra poder dizer assim, aquele trabalho infantil aqui e tal, porque hoje é tudo isso, né? Mas você sabe o que me chama muita atenção, Carol e Val? Que os profissionais natos, né, que nascem com esse dom da área de beleza, começam muito cedo. Nós somos exemplos disso, somos todos aqui profissionais da área de beleza e a gente lembra perfeitamente, eu lembro perfeitamente quando eu disse assim, nossa, eu quero mexer com isso, né? E aí ficava buscando alternativas dentro de casa, isso muito jovem, e minha mãe dizia, deixa esse negócio pra lá, e pintava tudo errado, cortava o cabelo tudo errado. Eu lembro uma coisa boba, eu colocava as vasilhazinhas da minha mãe na cabeça, achando que estava cortando o cabelo. Então, eu comecei a fazer isso aos 10, 11 anos, então não me... Carol começou a ser monetizada aos 13, 14, 15 anos. Eu já tinha um envolvimento, né? Já comecei a lavar o cabelo, escovava, eu comecei fazendo em mim, né? Fui minha própria cobaia. E depois eu fui fazendo. Tinha cliente, surgia, às vezes minha mãe precisou viajar algum momento, eu assumia o salão, e aí escovava o cabelo, cortava, já fiz de tudo. Ou seja, se você hoje não fizer o que você faz e faz muito bem, né? Que você vai falar já sobre isso, for mexer com o cabelo, você mexe com o cabelo. Faço. Se você hoje resolver escovar cabelo, faz também. Ou seja, você é aquela profissional que mete a mão na massa se não tiver equipe técnica com você e manda ver. Dou conta. Até maquiagem. Bom, gente, até eu agora fiquei curioso, porque eu tentei fazer isso, Carol, com minha filha, ela não aguentou o tranco. Se mandou, partiu. Porque a gente vê muito bem, você sabe qual é o bacana disso? A gente vê o legado de filha ou de filho do pai e dos pais para o filho, e os filhos absorverem essa vontade do legado, né? E esse legado, né? Eu quero fazer uma pergunta para você, para ela intrigar. Sim. Hoje, o que Carol tem feito, além de toda essa história ali, que começou muito cedo, ali com sua mãe, ainda no pé da mãe ali, o que Carol tem feito hoje para se destacar? Quando foi que você percebeu que essas necessidades, as vontades, realmente seriam muito mais profissionalizar Carol? Assim, quando é com a mãe mãe passa a mão na cabeça, né? Não sei o que, mas quando que Carol se transformou em... Porque não é mais Carol. Sim. Não é mais Carol, né? Não, Caroline Correia, micropigmentadora. Isso, entendeu? Então, isso tudo, quando foi que ela começou a partir para essa profissionalização? Do amador, né? Isso para profissionalização. Pronto. Então, eu via minha mãe, né, desde muito nova dentro do salão. E eu sempre soube que era um trabalho muito cansativo. Né? Você que tem experiência em salão sabe que realmente é muito cansativo. Então, eu via a oportunidade, eu aprendi a fazer um pouco de tudo, mas eu sabia que eu não ia seguir naquele momento, naquela área ali exatamente. Naquela área da beleza, que era de salão e tudo mais, que eu achava muito cansativo. Sim. Então, foi que em 2015, em média, eu perdi meu pai, né? Meu pai ficou viúvo, um irmão mais novo. E a partir dali eu fiquei meio que sem saber o que eu queria para minha vida, o que eu queria formar, de formação e tudo mais. Antigamente eu queria na escola, eu queria trabalhar com algo completamente diferente, com engenharia, né? Porque eu me dava bem com matemática na escola, então eu achava que engenharia ia ser ótimo, mas não foi. Não foi. Porque eu saí da escola, eu fui para UFBA, eu queria engenharia civil, porém meu pai acabou me estimulando em fazer bacharelado interdisciplinar de BI na UFBA. E aí, ciência e tecnologia. E aí eu entrei e fiz 3 semestres. Foi suficiente para eu entender que era aquilo que eu não queria. E comecei a pegar algumas matérias de exata, de engenharia, e falei assim, cara, não é isso que eu quero. E aí pronto, saí, tirei o meu de letra. E aí eu nessa época, né, em torno de 2015, 17 em torno, e aí eu comecei a cuidar muito de mim. Comecei a gostar um pouco mais de nutrição, de fazer dieta, de me alimentar, de fazer comida e tal. E minha mãe falou assim, eu tava saindo da faculdade, ela falou, minha filha, o que você acha de fazer nutrição? Aí eu falei, nossa, nutrição, nunca pensei nisso. E aí pronto, comecei a fazer nutrição. Só que dentro do período de nutrição, né, eu ainda atendia no salão, sempre quando tinha algumas oportunidades, eu sempre tinha assim, a área de salão como um bico. Se surgisse alguma coisa, se pintava, eu colava, eu encarava, eu ia lá, mas não era aquilo que realmente eu queria. Eu ainda não sabia o que eu queria. E aí foi que em 2017
eu tava no salão, né, como sempre tava nos finais de semana, e aí chegou uma cliente que ela queria fazer a sobrancelha. Só que na época, em 2017, não tinha design de sobrancelhas. Era a cabeleireira que tirava os fios da sobrancelha. Só tirava assim, de forma despretensiosa. E uma cliente estava muito apressada, e eles confiavam tanto em mim, as clientes, que ela falou, Carol, você consegue fazer minha sobrancelha aqui? Aí eu falei, nunca tinha feito. Eu falei assim, posso. Aí pronto, fiz da forma que eu achava que devia. E aí eu falei assim, tive um insight. Eu falei assim, não tem uma pessoa que só faz sobrancelha aqui no salão de minha mãe. Eu acho que eu posso fazer um curso como esse, de design de sobrancelhas, e atender o público dela. E aí eu voltei aí. Cliente já tinha. Cliente já tinha, pronto, já tinha espaço. Virou a chave. Cliente. Virei a chave, falei assim, pronto, é aqui. E aí eu vou continuar. Sensacional. Vou continuar estudando. Se pintar qualquer outra coisa de salão de cabelo, eu faço também. Na época também sempre fui muito, tive a raiz empreendedora de minha mãe, então sempre eu vendia alguma coisinha. Então, já vendi maquiagem, já vendi roupa, já vendi comida fit, comida fat, tudo que vocês imaginarem, sempre pra ter minha renda extra. Empreendedora nata, nasceu assim, viu, Val? E aí, foi então que, aí eu fiquei 1 ano trabalhando com design com rena. Aí eu lembro que eu cobrava R$30. E aí começou, foi em 2018. R$30 não pagava nem a rena. Hã? Nem pagava a rena. Era R$30. 2017, Val. 2017. Era 20. Já era caro. Já acho que era R$20 uma rena. É eu isso. acho. Eu pagava uma rena e fazia várias. Hein? Fazia várias clientes. E aí, fazia várias. Você esqueceu que ela Vamos disse que... pra conta, Você vamos pra esqueceu conta. que ela falou que ela se dava bem com exatas? É. Ela Boa não ia matemática. cobrar R$20 Pois é, à toa. E aí, enfim, aí eu falei assim, eu sempre fui muito visionária, falei assim, meu Deus, que negócio é que eu posso fazer, que eu posso ingressar, para que eu possa ter uma escalabilidade de renda, que eu possa ganhar mais, para que eu possa ajudar minha mãe, né, meu pai tinha falecido, para ajudar meu irmão, o que é que eu posso fazer? E aí, na época, eu fiz um breve cálculo, começou a surgir a ideia de micropigmentação 3D. E aí, era R$300. Tinha pouquíssimas pessoas que faziam aqui em Salvador. E aí, eu falei assim, rapaz, se eu faço rena, que é R$30, eu já tenho um público, já tenho um cliente e tenho força de vontade. Por que não cobrar micro, que é R$300, que é 10 vezes a mais? Aí comecei a fazer os cálculos na cabeça. Ó, lá vem a conta. Comecei a fazer os cálculos. Aí, nesse meio tempo, eu era CLT, tá? Eu cheguei a ser CLT, trabalhei numa loja de roupas no shopping. E depois, por último, eu tava numa clínica de terapia. E aí, comecei a fazer as contas. R$300, o salário mínimo na época era 1.200, uma coisa assim. Fiz as contas, 300, 4 clientes. Eu tenho uma semana, é o mês todo de trabalho. Eu falei, não, calma, é por aqui que vai. E isso sem deixar de fazer o que eu já faço, sem deixar de estudar, sem deixar de fazer qualquer outra coisa, só incrementando. Eu falei, pronto, agora eu vou fazer isso. Só que aí tinha uma grande questão. Eu não tinha grana, não tinha dinheiro guardado, eu já era uma jovem endividada, né, em 2017. Então, eu tinha uma força de vontade, eu queria muito. E quando a gente quer muito alguma coisa, a gente procura, né, procura meios, procura pessoas que reconhecem a nossa índole, né, que a gente tá querendo crescer, então sempre você vai encontrar alguma pessoa desse nível que pode te ajudar. E aí eu falei assim, ó, não tem, vou pedir um cartão emprestado. E aí, na época, não tinha cursos Uma jovem aqui em Salvador, endividada pedindo cartão emprestado. Doida quem emprestou. Mas alguém nesse meio... Acreditou. Acreditou, mas não era pra comprar iPhone. Era pra iniciar um negócio. É, claro. Então é diferente. Show de bola. Eu faria, eu ajudaria. Pois é, quando eu tô querendo ingressar num negócio, empreitar uma coisa nova, por que não, né? Se fosse pra comprar um iPhone, peraí. Não, e aí falei não. E aí eu procurei cursos aqui em Salvador e não tinha. Não tinha, eram 2 pessoas que ministravam curso e na época assim, ou você tinha grana para pagar toda, ou você não conseguia parcelamento, como a gente tem hoje, né, essa facilidade de você parcelar 12 vezes tudo. E aí veio uma pessoa do Sul ministrar um curso aqui. E foi minha mãe que achou no Facebook. E aí eu falei, não, acho que é ela. Aí pronto, eu fiz esse masterclass de 2 dias, das sobrancelhas fio a fio, sobrancelhas realistas. E aí o curso ele foi tão assim deficiente de conteúdo, que hoje eu entendo que mas era o que a gente tinha na época, que eu dividi uma modelo com outra aluna. Eu fiz a metade e a outra aluna fez a outra sobrancelha. Micropigmentação. Não. Olha para o seu público agora e revela isso. Olha, revela isso. Ó, revela. Eu fui para um curso de micropigmentação, uma técnica de fios realistas, e eram tipo 20 pessoas na sala. E eu dividi uma modelo com a outra aluna. Então eu ficava com a sobrancelha direita e a outra aluna ficava com a sobrancelha esquerda. Pelo amor de Deus, me diga que pelo menos saiu de uma forma... Deu certo, porque a minha parceira, ela ficou com tanto medo de fazer que eu tive que fazer sozinha.
Nossa! E aí, o que aconteceu? Eu só tava com tanta vontade, tanto gás de viver, que eu já tinha uma cliente já marcada pra fazer. Eu falei que eu tava tomando curso, e aí, na época, eu montei um cantinho na minha casa pra atender. Então, eu precisava terminar de finalizar o curso pra já realizar essa cliente. E aí, foi assim que eu fiz. Muito medo, né? Tudo que a gente vai iniciar pela primeira vez na vida é normal a gente ter medo. De você estar saindo da zona de conforto. Então, aquele frio na barriga, tudo novo que você vai iniciar tem isso. Então, muitas pessoas, às vezes, elas não ingressam em algo novo, justamente por esse receio. Saber que não é fácil, né? A gente sair, uma coisa é fazer uma modelo, fazer uma amiga, uma irmã, uma cunhada, uma sogra. Outra coisa é você pegar, atender uma cliente e criar todo um projeto para aquela pessoa. Isso, né? Mas eu sempre fui muito cuidadosa. Então, tanto que eu dei esse tempo de 7 anos, eu nunca fiz nenhum estrago com nenhum cliente, algo do tipo. Sempre a gente tem que melhorar, né? Mas eu nunca tive nenhum estrago, nenhum trauma, nada do tipo. Então, eu fiz essa cliente. E aí, eu subentendi, né? Que tudo que a gente se propõe a fazer na vida e que você quer ficar bom naquilo, gravar podcast, fazer qualquer coisa, você precisa fazer muito. Exato. Fazer muito. Essa é a ideia de qualquer negócio, de qualquer área da vida. Então, você precisa ter experiência. Então, eu entendi aquilo e falei assim, não, agora eu preciso, para eu aprender de verdade esse negócio, eu preciso me especializar cada vez mais, eu preciso atender muitas pessoas. E foi que eu comecei a procurar muitos modelos. Modelo, pegava a tia, pegava a amiga, pegava a irmã, pegava... Isso é o preço, muitas vezes a gente sem pagar mesmo, porque é o preço que você paga para você poder ter a experiência. Exato. Né? Que com o tempo, com mais experiência você tem, você pode cobrar mais por isso, né? Pela sua expertise e tudo mais. E aí eu me entendi que eu tinha que fazer muitas pessoas. Então, comecei a fazer muitas pessoas, era amiga na faculdade. Eu lembro que na faculdade também eu levava material de... O kitzinho. O kitzinho. Então, eu encontrei recentemente uma colega da faculdade e falou assim, nossa, eu lembro de você. Quando você levava o kit lá pra faculdade, fazia na faculdade. Eu falei assim, não, Boa. é isso. É o processo, né? E aí, então, foi que eu comecei a fazer muitos. Aí surgiu a área da micropigmentação labial. Que eu falei assim, não, eu tô aqui no sobrancelha, mas eu não vou parar por aqui, não. Se tem outras áreas... E sobrancelha, Carol, você chegou um momento na sua vida que você viu que a sobrancelha começou a dar resultado. As clientes começaram a aderir à sobrancelha, porque você saiu da sobrancelha de rena, saiu para uma sobrancelha realista, né? Sobrancelha realista que você falou, fio a fio. E as clientes migraram, porque sai de um valor de R$30 para R$300. Mas aí, como é que foi essa migração, porque tudo isso faz parte de você vender um produto com um valor agregado extremamente mais elevado. Isso. Aí qual que é o cálculo? Qual que era a ideia que eu passava para elas? Então, você paga aqui, ó, sei lá, todo mês ou a cada 15 dias, R$30 para você fazer uma rena que vai ter uma durabilidade de 1 semana, 2 semanas. Você vai pegar R$300 aqui para fazer micro e você vai durar 1 ano. Então, é uma grande vantagem. Então, eu trabalhava muito essa vantagem. Você falou uma coisa aí, Carol, só pegando mesmo a parte profissional, que me chama muita atenção. Não só, eu também estou na área há muito tempo e eu acompanhei esse processo da introdução da micropigmentação hoje na área estética. Sim. Porque eu lembro que os tatuadores já se aventuravam em fazer as tatuagens, né? Eu falo tatuagens porque não eram micropigmentadores, não eram micropigmentadores e nem faziam as micropigmentações. Sim. Hoje temos várias técnicas. Então, você tirar um cliente de uma rena para uma micropigmentação, para algo semi-definitivo, mesmo que ele tenha durabilidade de 1 ano, é você ter muita segurança daquilo que você faz, porque é uma coisa semi-permanente, de uma certa forma. Então, eu quero, aproveitando, contando a sua história, eu queria que você me dissesse, muita gente ainda não sabe o que é a micropigmentação, diferenciar o que é uma tatuagem de uma micropigmentação, né? Como eu sei que você é especialista e também dá cursos, que nós vamos chegar um pouquinho lá na frente a respeito disso, mas eu não queria perder essa oportunidade de você explicar qual a diferença entre a micropigmentação e a tatuagem, que são micropigmentadas. Por que para mim isso é importante, Val? Porque tem muitas designers de sobrancelha aí que pensam em migrar para micropigmentação, para que ela busque um profissional realmente especializado nisso, porque, como eu falei, se trata de autoestima e se trata de algo semi-permanente, né? Para você trocar a rena por uma micropigmentação, é uma distância muito grande. A rena não gostou, daqui a 8 dias ela está indo embora. A micropigmentação, você vai ter que conviver com aquilo, que pode, inclusive, mudar toda a sua expressão facial, né? Então, você me diga, por favor, qual a diferença? Exato.
A principal diferença da micropigmentação e da tatuagem é a questão da durabilidade. Quando a gente fala assim de tatuagem, a gente não pensa sobre um pouco do visagismo, né? Que é você entender a estrutura do óssea da cliente, ver o que combina, se cabe uma sobrancelha mais grossa, mais fina, mais arqueada. Então, tudo isso precisa casar. Então, quando a gente pensa assim, em tatuagem, os tatuadores começaram a fazer isso, eles não tinham essa ideia de visagismo, de fazer aquela medição. Tanto que se você observar, muitas senhoras que têm tatuagem nas sobrancelhas de muito tempo, que ficou azulada, esverdeada, você vê que não tem muita definição. É uma coisa assim meio que faz por cima do que você já tem. Exato. Tá? Quando a gente envolve a micropigmentação, é algo que a gente envolve também o visagismo, tá? Para visualizar o que é que precisa melhorar. Tem sobrancelhas que já são lindas, a gente só vai ajustar. Mas tem muitas sobrancelhas assimétricas, que é uma maior que a outra. Tem sobrancelhas que é muito mais pontuda que a outra. Tem também sobrancelhas que tem um lado ósseo diferente do outro. Então, é harmonizar. A gente trabalha com harmonizar o desenho da sobrancelha aqui, visando aquilo que o cliente já tem. Então, sem mudar tanto a expressão, então uma pessoa que tem uma sobrancelha muito fina, não faz sentido desenhar uma muito grossa. E vice-versa, uma pessoa muito grossa, afinar demais. Então, é manter a característica da cliente. E quando a gente fala assim de micropigmentação e tatuagem, a tatuagem ela é 100% definitiva. Exato. E a micropigmentação, ela tem um desgaste natural a um certo tempo. E qual que é a principal diferença? É a implantação na pele. Então, a tatuagem, por ser definitiva, ela é implantada numa camada mais profunda da pele, onde não tem renovação celular. Então, você colocou o pigmento ali, ele não vai sair, a não ser que você tenha que passar por um processo de despigmentação. Ou seja, para colocar esse pigmento nesta camada, você tem que aprofundar mais a força na qual você imprime. Força. Okay. Então, tanto que eu tenho muitos relatos de cliente que fala que dói demais, que só faltou morrer para fazer a micropigmentação e por conta da técnica inadequada. Só que aí, basicamente, o que ocorre hoje? As pessoas fazem hoje, ela pode simplesmente, uma micropigmentadora, ela pode se tratar de fazer uma micropigmentação na cliente, vender isso para ela e acabar fazendo uma tatuagem, que é o que está acontecendo hoje. Que são profissionais desqualificados, sabe? Que vê um cursozinho de internet, que, sabe, não tem aquele feeling de estar em busca do que é que a gente está fazendo de melhor na área e acabam vendendo uma micropigmentação, que hoje a gente não vende mais tatuagem para sobrancelhas, tá? A gente vende micropigmentação, só que tatuando as clientes. Isso de que forma? Colocando o pigmento de forma muito profunda na pele. E assim, quando esse pigmento, mesmo que seja assim, uma cliente que tem uma cliente loira, que ela se preocupa logo, que cor que você vai colocar nesse sobrancelha? Então, é um castanho mais claro, né? Então, mesmo se eu pegar uma cliente loira, pegar um castanho claro, eu aprofundar esse pigmento na pele, ele vai ter uma característica de tatuagem, ele vai refletir escuro. Então, não é sobre basicamente a cor, é sobre a execução da técnica. Pegando uma cor adequada para cada fototipo e tudo mais, mas usando uma técnica inadequada, que é aprofundando demais, a micropigmentação deixa de ser micropigmentação, vira tatuagem e ela não sai mais nunca. Só se passar pelo processo de remoção. No qual a gente está acompanhando isso com muita frequência hoje. Frequência. As pessoas tendo esse processo de remoção, que é dolorido demais, deve ser uma coisa... Imagina você... Você faz também? Faço remoção também. Imagina, eu estava aqui vendo, né? Vou mostrar aqui para você uma sobrancelha aqui, ó. Vou mostrar. Será que dá pra dar? Olha essa sobrancelha aqui. Não, sério? É sério. Brincadeira. Isso é brincadeira, né? Eu vou querer fazer uma dessa em mim porque eu não tenho nada, cara. Olha, Eu já tava olhando sua sobrancelha assim. Você tá... Não, a que eu vou te mostrar aqui, você vai adorar. Posso mostrar pra você? Pode. Pode? Claro. Não se assuste. Jamais. É essa que eu quero em mim. Eu tô acostumada, viu? Terrível, terrível. Isso é uma brincadeira. E aí? Assim, Não, mas... sério? Né? Aí. Mas é terrível. Mas assim, o meu grande mal, né, que hoje eu converso com as pessoas, trabalho com sobrancelhas, com rosto, com lábio, é que ou eu converso com a pessoa olhando pra sobrancelha, ou eu converso com a boca. Pra tentar mudar o todo lado. Então se eu soubesse... já tinha feito o seu diagnóstico aqui. Sério? Já. Mas que dá pra fazer alguma coisa? Dá pra fazer. Sério? E hoje o pessoal, olha só. Que dia, o próximo episódio, vou dar um zoom aqui pra gente ver logo aqui, que o próximo episódio eu vou estar com a sobrancelha diferente e já vou agendar com você pra fazer essa semana. É sério, eu tenho vontade de preencher um pouquinho aqui, porque aqui não tem nada no lado. Super realista, masculina, eu vou te mostrar. Eu já quero, porque assim, eu vou falar aqui até como da área de saúde também, que hoje o que a gente tem visto é vou dizer,
não vou dizer aberração, porque é um termo muito agressivo, mas muita desproporcionalidade, principalmente quando a gente faz a aplicação de Botox em alguma pessoa, e a aplicação de Botox aumenta muito o físico de um lado da musculatura, e o outro não, fica um caído e outro em cima, outro embaixo. E aí, muitas vezes, a micropigmentadora vai fazer a micropigmentação nessa musculatura que uma está alta e outra está baixa. Quando o efeito do Botox cai, é sério. É sério. Quando o efeito do Botox sai, o que você vai ter? Você vai ter automaticamente uma lá em cima, outra lá embaixo, ou até ficar todo torto. Então, o que ela colocou foi bem bacana, da questão da simetria, para a gente tentar equilibrar. E sempre tá tendo essas informações. Você fez Botox, você faz Botox? Exato. Porque eu já vi casos... natural, a gente consegue ver, né? Quando tem aquele... E aí, quando o efeito do Botox sai, imagina um negócio meio... Uma coisa meio maléfica, torto, né? assim, né? Cara, agora, assim, hoje a gente sabe que tudo tem riscos e tem benefícios, né? Podemos dizer que quanto mais cedo você cuidar da sua sobrancelha, é melhor do que você no futuro evitar uma micropigmentação, porque eu vejo o quê? Tem gente que vai tirar a sobrancelha muito precocemente, a gente sabe que com o tempo o fio não nasce mais. Pode acontecer. Né? O fio não nasce mais e não tem fórmula para fazer crescer. Né? Assim, quando você mata todos os bulbos capilar e você se cria o bulbo cicatricial, a gente não volta. Eu faço formulações, eu tenho 4 formulações específicas para crescer cílio e sobrancelha com muita facilidade. Agora, cria-se um conceito de se eu tiver ainda o bulbo naquele, se eu não tiver, né, não faz. Agora, assim, é por isso que eu falo, a orientação, porque assim, Sara, pense comigo, se você pegar uma jovem hoje, está começando a fazer a limpeza da sua sobrancelha, o ajuste, a simetria, e se ela continuar fazendo isso por muito mais tempo, afinando cada vez mais, em casa, de forma empírica, sem nenhum tipo de conhecimento, no futuro, ela vai sentar para ter que fazer uma micropigmentação. Nos anos 80... Nos anos 80, a prática era ter aquela sobrancelha extremamente fina e feita com muita frequência. Eu lembro, minha mãe fazia isso muito em casa, eu me lembro perfeitamente. E ela sofreu com isso logo em seguida, porque perdeu mesmo, ficou com a sobrancelha a vida útil de cada bulbo vai muito da etnia, vai muito de alguns conceitos. Hoje, com as técnicas, o aperfeiçoamento das técnicas, com a experiência das profissionais, hoje você consegue ter uma qualidade melhor na questão da sobrancelha, né? Não é isso, Carol? Isso. Eu acredito, eu tenho uma pergunta até para te fazer, mas antes eu queria saber. Hoje, vamos falar de empreender. O que é que vende na sobrancelha? Qual é a técnica hoje que você consegue mais trabalhar, mais comercializar mesmo? Você falou de forma perfeita. Hoje em dia, a gente trabalha com sazonalidades, né? De período. Você falou que tem uma época que a sobrancelha muito fina. Assim como a sobrancelha com o cabelo. Hoje em dia, estamos numa era de quanto mais natural, melhor. Então, tanto tem gente fazendo um explante, né, de silicone, a questão do cabelo cacheado, tem gente fazendo a transição. Então, voltado para o mercado das sobrancelhas também, quanto menos, principalmente eu tenho a minha linha também, quanto menos, melhor. Então, a gente estimular, tem tratamentos que utiliza através de microagulhamento para estimular o crescimento de fios, né, das sobrancelhas que possuem ainda bulbo capilar, para ser desenvolvido, e usar as técnicas mais naturais. Quais são as técnicas mais naturais? A técnica de fio a fio, né? Tem a técnica de sombreado também, mas ela também pode ser feita de forma natural. Então, o que é que você falou sobre as técnicas que eu consigo vender mais? Isso. Não só a que você vende mais, a mais procurada hoje no mercado. Tá? E o que é... Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu sei que Carol oferece cursos. Você qualifica e forma pessoas. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Eu tenho tanta coisa para te perguntar. Mas agora eu quero saber o que é que vende mais na questão da sobrancelha. Não é o que Carol vende. O que é que vende mais? O que é que hoje as mulheres procuram mais? Mais grossa, mais fina, mais larga? Técnicas diferenciadas? O que é que vende mais? Sobrancelhas mais volumosas. Volumosas? Volumosas, com mais volume. E aí que tá a questão. Tem a técnica de fio a fio,
e tem a técnica sombreada. Só que essa técnica de fio a fio, que é uma técnica que tem uma menor durabilidade ainda, ela fica tão natural, gente, que não parece que a pessoa fez. Sim. Hoje essa técnica, ela vai durar cada vez menos. Quanto mais natural a técnica que a gente utilizar, menor ainda a durabilidade. Então, tipo assim, dura 6 meses, 9 meses. E a depender também da pele da cliente. Então, tem peles oleosas demais que não recomendamos a técnica de fios, porque tem uma durabilidade menor ainda. Então, vai assim a depender de qual que é a sobrancelha ideal para você. Então, por exemplo, Val, você gosta de uma sobrancelha natural, eu consigo te entregar a naturalidade em todas as técnicas que eu ofereço. Mas vai de acordo com o teu gosto. Carol, eu tenho o costume de passar sombra na sobrancelha. Então, você vai preferir uma sobrancelha um pouco mais volumosa, que eu digo assim, uma sombra suave. Não dá pra eu vender pra você uma técnica de fio a fio, sendo que você é uma pessoa que se maquia todo dia. Entende? Sim. Então eu preciso identificar qual é o estilo da cliente, pra eu passar qual que é a melhor Porque já é técnica pra ela. previsível que aquilo possa reduzir o tempo de vida do resultado. Isso, por exemplo, se eu vender uma técnica de fio a fio pra ela, que é muito natural, só que ela, a naturalidade dela, dentro do que ela reconhece como naturalidade, ela gosta de se maquiar todos os dias e ela coloca sombra na sobrancelha. Então é diferente de uma pessoa que chega pra mim querendo volumizar as sobrancelhas, tá? Mas ela não tem costume de passar uma maquiagem no rosto. Então ela não vai querer uma sobrancelha com efeito de sombra. Ela vai querer o mais natural possível, que é desenhar os fiozinhos lá, entendeu? Pra se confundir com seus fios naturais. Hoje existe várias técnicas no mercado, né? Várias técnicas mesmo, e aquelas que inventam. É maquiagem, é rímel que coloca. Mas, gente, alguma coisa me chama atenção, não sei se é porque eu acho que eu não tô muito... Eu sou adepta disso, não. Pentear pra cima, Aqui a minha. fica lá, arrepiado lá em A cima. técnica hoje ainda, Como né, é que uma chama técnica isso? russa. Isso. É o brow lamination. Que técnica é essa? Você Repete, Val, deixa eu ouvir você falar isso. Brow lamination. Sim, gostei. Até que você vai conhecer, né? A gente utiliza amônia, é um alisamento dos É cílios. um permanente nos cílios. Isso, É permanente nos cílios. Sim. só que é na sobrancelha. No sobrancelha. No sobrancelha. É Não, perdão. Da sobrancelha. É. Aí depende muito do tamanho do fio do cabelo, pentear, a espessura, demais. né? E o que acontece? Basicamente você alisar o teu fio, tem gente que tem uma sobrancelha um pouco mais encarecalada, ou então sem direcionamento, uma sobrancelha muito fina, que é o meu caso. E quando a gente faz o alisamento, você consegue penteá-la, mas não é, tem gente que usa penteado e fica lá pra cima. Fica Sim, feio, Fica né? uma coisa linda. Nossa. É uma coisa muito exuberante. A vontade Eu de gosto você uma ter de coisa chegar e mais fazer natural. assim, licença aqui. Mas também é aquela coisa, né, Carol? Tem gente que tem quantidade de cabelo suficiente para fazer isso. Mas não precisa deixar Tem- arrepiado, né? Não. Não Aí, precisa. aí a designer que vai chegar lá e vai assim, tá, agora no evento de fazer isso em casa, né? Isso. A gente tem que colocar isso bem claro, porque a amônia próxima aos olhos há um risco grande. E o risco de corte químico na sobrancelha Na também. sobrancelha, entendeu? Que tem Se um flexionar pingo, demais, tudo direitinho, Mas tem vendido bastante essa técnica. Porque as blogueiras estão utilizando, que é hoje em dia a sobrancelha natural. Independente da técnica que você utilizar, é que você olhe pra você e você não enxergue a sobrancelha de primeira. Você veja o conjunto de forma, né, um visagismo harmônica no rosto. Você vê a minha sobrancelha, você olha pro meu rosto, ela tá em destaque? Olhem pra mim Deixa eu se ver. ela tá em destaque. No rosto, você olha pra mim, você bate com a sobrancelha? Bateu. É porque você tem um rosto bem simétrico, aí o cílio está impecável. Mas não é uma coisa que eu digo assim que chama a Natural. atenção de primeira. Tipo, Sim. ou a sobrancelha Sim. tá muito marcada, ou tá muito quadrada aqui na frente, Sim, ou tá sim. muito pontuda. Então tem que estar uma coisa que case no seu rosto. Você olha pra pessoa, tipo a sua também. Você olha, você não consegue, não vou tirar tanto a sobrancelha, eu vou no conjunto do seu rosto, que tá natural, tá harmônico. E aí tem gente que hoje, quando eu vejo na rua, vejo muito assim, muitas caixas, pessoas que colocam carvão na sobrancelha, né, pinta de lápis preto, coloca aquele quadrado aqui e deixa muito espessa. Então, nossa, isso hoje Qual a sua opinião? total fora de moda. Hein? Total fora de Eu acho horrível. Peraí, Val. Peraí, Atenção, Val, você que está fora me de ouvindo, moda. você está me ouvindo agora. Você passa seu... Isso é uma opinião minha, só cabe a mim e para mim. Ponto. Aquela pessoa que faz aquela sobrancelha
quadrada. Velho, você não nasceu Mas com antes de você dar sua opinião, você Val, não eu preciso falar com o público agora. Se você quer saber a opinião de Val e saber mais sobre Carol e outras oportunidades de bate-papo que vai levar sua carreira assim a outro patamar, não deixe de seguir as nossas redes sociais, Beleza Mais Forte. Não deixe de entrar no YouTube, curtir, compartilhar, mandar para o profissional que precisa ver e entender sobre micropigmentação e outros assuntos mais. Então não fica fora dessa. Curte nosso canal do YouTube e curte nossas redes sociais Beleza Mais Forte. Agora, Val, você pode dar sua opinião. E se você quiser no próximo episódio me ver com a sobrancelha, ó, vai ser aqui, qual vai ser a técnica que vai ser usada aqui? Vai ter uma nanofios. Hein? Nanofios. Nanofios. Rapaz, eu já tô. É sério. Olha, meu, eu tô suando. Mas é emocionado, Carol. E eu acho ridículo aquela pessoa que faz assim, coloca assim, parece que faz assim, tchum, 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 tchum. tchum. Rapaz, fica um negócio. Tem uma reguinha que medonho. faz isso. Você come e Mesmo que pinta, você eu vou use- te dar uma de presente, não, ó. mesmo Vai que você- facilitar a sua assim, vida. Quando a gente faz. Eu vou até agora entrar um pouquinho nessa área também. Eu já fiz curso lá atrás, não para fazer, mas para entender. Né? Não para fazer, mas para entender. E quando a gente usava lá atrás o paquímetro e usava a linha para fazer todas as marcações, vertical, horizontal, reta, para dar para as angulações, é um trabalho, Sara, de Eu paciência sei. para quem ama. Eu sei. Quem não gosta, não, eu nem aconselho entrar. Porque tem gente que começa, eu já tô craque, vou fazer de qualquer jeito. Um fio que você tira da sobrancelha em um local que não é para tirar aquele fio, Tira a estrutura. acabou a Tira estrutura. É. Acabou a estrutura. E às vezes a gente bota assim uma linha que fica quadrado, quadrado. E aí, não sei o que acontece, enfim. Mas, pessoal, isso que o cara tá colocando é muito sério. Inclusive também porque ela colocou aqui uso de amônia nos cílios e na sobrancelha só por profissionais treinados e capacitados. E se você quiser ser um profissional treinado e capacitado, nós temos a Carol Correia, que agora Vai falar sobre isso já. Vamos falar agora. A Carol... Saria, eu ainda quero fazer umas perguntas para a Carol. Pode fazer. A respeito da micropigmentação ainda, rapidinho. Além da sobrancelha, lábios. Como é que tá hoje? Lábios. E como é que tá reconstrução, pigmentação de auréola? Como é que tá isso? Perfeito. Você tocou na emoção dela, nos Hein? lábios. Ela é uma apaixonada por micropigmentação labial, gente. Porque assim, o lip tint veio com esse conceito. Como é o nome, Val? Repete. Lip tint. Olha só, que homem delicado. Lip tint. Lip tint. Hoje em dia, pouco mais de uns 2 anos em média, estourou, deu boom de harmonização facial. Então, hoje em dia, tipo assim, o foco das pessoas é nos lábios, aumentar os lábios. Se vê que até a indústria do Instagram através dos filtros que colocam boca rosa. Então, tudo Sim. isso estimula, causa o desejo das pessoas em deixarem suas bocas rosas. Então, todo esse mercado aí tem me ajudado também. E aí, como é que funciona a micropigmentação labial? É mudar a tonalidade dos lábios. Então, tem lábios que são escuros, que vamos precisar passar pelo processo de clareamento, tá? Então, tem pessoas que têm os lábios escuros, que aparentam que são fumantes, mas não são. Então, isso é bem bacana. E tem também lá pessoas de lábios escuros que isso aqui tem uma pele mais clara e tudo mais. Não só para peles negras, não. E, então, eu trabalho com esse processo de clareamento dos lábios, para quem tem os lábios escuros. Inclusive, Val, você tem seus lábios levemente escurecidos também. Depois você vai observar. E aí tem a técnica também, que a pessoa tem uma boca clara, uma boca sem contorno nenhum, sem definição, e ela quer colocar uma cor. Então eu trabalho tem espaço para todo mundo. Inclusive para quem tem vitiligo também, a gente também consegue Fazer a micropigmentação. fazer micropigmentação, para ajustar. Lábio leporino também. Então, assim, você tem lábio, você quer melhorar o teu formato, você quer melhorar a cor, deixar com ele mais rosado, a gente consegue também, através da micropigmentação. E o melhor de tudo é a durabilidade. Eu particularmente, como homem, eu acho muito bonito, porque você, Sara, as mulheres que não têm tempo, que andam no carro Isso. dirigindo, passando a coisa aqui, não tem tempo, que quer estar sempre acordar e harmonizada e arrumada, e até uma questão, não vou dizer nem questão de economia, que batom é baratinho, mas você ganha o tempo, você só precisa passar um lip tint, um brilhozinho, que já tá... Aqui, o meu caso, tá? Você tá sem batom? Sem batom, Só só com um rosinho. Você entendeu? Tudo isso para mulher é muito bacana. E o dela tá super natural, né? Eu acompanho a Carol nas redes sociais. Ela é muito presente nas redes sociais na questão da
do desenvolvimento dela, ela gosta muito da micropigmentação labial, eu percebo que é uma paixão, ela é uma apaixonada por isso. Me conte aí, Carol, eu quero só um testemunho, só curiosidade mesmo. Teve algum caso que transformou, que te emocionou com relação a você pegar aquela pessoa e transformar? Marcou alguma aluna, alguma cliente com você? Alguma historinha dessa que você possa contar? Para o caso da micropigmentação de lábios, nem tanto. Mas quando a gente se trata de micropigmentação paramédica, nossa, que é um caso que a gente consegue tocar na emoção das pessoas. Então, por exemplo, quando se trata de micropigmentação de sobrancelhas, de lábio, também tem a técnica de delineado, tá? Que faz o delineado aqui permanente. Nós tratamos mais assim com levantar a autoestima da pessoa. A pessoa que passar maquiagem, para ter um efeito de maquiagem, de acordar maquiada. Isso é maravilhoso. Você toca ali só naquele ponto. Mas quando a gente se trata de micropigmentação paramédica, eu vou explicar para vocês como é que funciona, a gente trata não só a elevação da autoestima, mas a gente passa pelo processo da dor da pessoa. Então, o que é a micropigmentação paramédica hoje? É um trabalho para reconstruir, através da micropigmentação, um trabalho artístico, areola, né? Pessoas que passaram pelo processo de câncer. Tratamento fizeram mastectomia total, parcial. Reconstrução. Isso, não só também essa parte envolvendo a parte do câncer, mas também a cirurgia estética, que é muito comum. A pessoa que faz uma redução de mama, por exemplo, perde o contorno do desenho da areola. Tem também a questão das cicatrizes. Então, por exemplo, são pessoas que estão ali mexendo na parte estética. Então, quanto melhor ajustar, harmonizar, melhor. Isso. Olha, Carol, eu vou te pedir vou interromper por um minuto, porque eu quero muito, muito conversar a respeito disso. Eu quero pedir, Val, quero fazer uma brincadeira aqui, né? Para falar de algo sério. Esse é um assunto muito importante. Então, eu vou convidar vocês a compartilhar. A gente precisa bater like. Vamos lá. Manda para alguém. Eu quero ver se dentro desse assunto a gente consegue bater aí 10 mil likes, curtidas, mais seguidores, porque isso realmente é um assunto muito importante. Não é só a questão do câncer, não é só a questão coisa. Tem pessoas também que passam por procedimentos e precisam se recuperar. Então ela vai tocar num assunto muito forte. Então até o final desse assunto, quantas likes você quer, Gal? Vamos desafiar nosso público agora? Além disso, desse tema importante, vou até colocar, né, que lá no salão eu tenho um domingo no mês que eu atendo mulheres que fizeram tratamento de câncer e que estão praticamente, principalmente mulheres que não têm coragem de se expor ao público ou em público e que ficam com aquela preocupação, né, e que tem todo esse conceito. E quando a gente faz esse trabalho, que a gente vê e acompanha, a gente vê as mulheres, né, buscando justamente essa condição. Então, isso. Aí, é um tema que a gente pode fazer agora com os nossos ouvintes, esse desafio. E ela, né? Trazendo isso, sem dúvida não reforça ainda mais essa... Perfeito. E Compartilhe. É um assunto de extrema importância. Eu estou desafiando vocês, até o final aqui, a gente ter 10 mil likes. O que é que você acha, Val? 10 não. 20 mil likes, mais de 20 mil likes. Curte, comenta, compartilha. É um tema de extrema relevância, melhor autoestima. Muitas mulheres que fizeram mastectomia, mastectomia total, parcial, queimadura, mulheres que sofreram abusos fisiológicos, vocês não têm ideia que isso acontece muito. E até jovens e adolescentes, mulheres que têm a auréola com a cor diferente, quando faz essa micropigmentação, muda pra caramba. E eu digo pra vocês, tem muita coisa boa. Nós estamos segurando esse tempinho para você conhecer a história de Carol. Compartilhe, mande para quem está precisando. Tenho certeza que você conhece alguém que vai precisar conhecer um pouco mais desse assunto. Não só você, profissional, que quer se especializar nesta área, como você que está passando por esse problema, conhecer agora essa profissional. Então agora você fale desse assunto tão importante pra gente. E quando a gente, né, trata de um assunto tão delicado como esse, que é tratar de uma dor tão expressiva, que é o tratamento do câncer, que é essas pessoas que venceram câncer, eu faço parte de 2 projetos sociais, que é o Naara e o outro Face a Face da Vitória, que é justamente para visar atender essas mulheres vitoriosas que passaram pelo processo de câncer e que não têm condição, né, de arcar com um procedimento como esse. Então, nós, um grupo de micropigmentadoras da área, nós doamos, né, micropigmentação, tanto de sobrancelhas, tanto de reconstrução de areolas para essas mulheres. Então,
fica aí esse projeto. E foi dentro, assim, desse projeto que eu, assim, me descobri que eu queria trabalhar nessa área. Então, eu comecei dentro de um projeto, oferecendo um serviço de sobrancelhas, e eu vi o quão transformador Qual o nome do projeto? tem Face a Face da Vitória e na área social. Ok. E aí, foi dentro que eu vi as mulheres sendo transformadas. É um trabalho que você mexe na dor da pessoa. Então, ao modo que você faz aquela reconstrução, que ela se vê novamente no espelho, que se visualiza, se vê completa novamente, vem todo um filme na cabeça, né? Do momento, da descoberta, da cura, do tratamento, e você se reconstruir novamente é encantador demais. Então, não há como a gente não se emocionar a cada paciente que relata o seu processo, e não há dinheiro no mundo que pague. Então, eu faço essa parte de forma social também, porque não existe dinheiro no mundo que pague esse resgate das mulheres, resgate da autoestima, resgate dela se enxergar como mulher de novo. Então, eu já atendi pacientes que realmente ela falou que ela não tirava o sutiã de emprego na frente do marido, que ela tinha morrido de vergonha, não passava para as pessoas, porque para ela estava mutilada, né? Então, essa mutilação, ela acaba... O seio é uma representatividade muito forte Isso. da feminilidade. Então, você tirar uma parte disso, mutilar uma parte, acaba também afogando uma parte da feminilidade da mulher. Então, você resgatar isso não tem preço. Exatamente. É um assunto que chega a cala a gente, né? É um desafio muito grande você tratar, porque você não mexe só com o físico. O psicológico está muito abalado, né? E você ensina a como fazer essa reconstrução, você dá cursos. Vamos falar agora de você, professora, mentora, orientadora. Eu quero saber o que é que você oferece de curso no seu... Eu vi essa semana, Val, ela estava lá sendo mentora aqui, olhando as alunas, toda focada, toda concentrada. Eu estava olhando você, então falei. Então, você tem turmas? Como é seu curso? Eu trabalho por turmas também e trabalho por cursos VIPs. Então, eu ministro tanto cursos da área de sobrancelhas, então tudo eu costumo falar que tudo que eu faço eu ensino. Então, da área de sobrancelhas, de micropigmentação, de lábios, que é a minha grande especialidade, que eu tenho formato tanto presencial e o online também, tá? É meu primeiro curso, meu método online, que você consegue, né, ter essa facilidade de você conseguir aprender com as pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, a pandemia veio pra gente, né, como uma revolução no processo de aprendizado, então, de informação, de compartilhamento de informações. Então, hoje a gente consegue aprender um pouco de tudo, de qualquer área, entrando no YouTube de forma gratuita, ou então entrando através de mentorias. Então, esse processo do online, acho bem bacana. Eu ensino também delineado de olhos, processo de remoção a laser, tá? Tanto de tatuagem, de micropigmentação, porque pelo que a gente tem visto aí, tem muitas profissionais desqualificadas no mercado, fazendo muitas besteiras, sobrancelhas terríveis, e é um caso assim que não remove do dia para noite, sabe? Então, por isso que o profissional ele tem que buscar alguém para se profissionalizar, assim, nunca vá em referência ao preço, que está mais barato. Vá realmente percebendo o valor que esse profissional agrega na vida das pessoas, e sempre tendo como esse parâmetro, porque realmente vai fazer a diferença no seu aprendizado. Porque, pelo que eu tenho visto aí, são muitas pessoas desqualificadas em busca do menor preço. Então, a gente sabe que aquilo que muito vale é o que muito custa, né? Então, as pessoas confundem, né? Valor e preço, valor, né? E preço. Isso é algo muito, muito bacana. E, assim, é importante todo mundo entender, até eu falo uma coisa bem bacana, o seu rosto é aquilo que todo mundo vê logo de cara. Você vai para um casamento, vai para qualquer coisa, vê aquilo ali. A roupa, o pessoal até esquece. Você viu como estava horrível aquela maquiagem? Você viu como estava aquela... Né? Então, é muito importante. A primeira identidade visual é o rosto. E essa harmonização e tudo isso. E, assim, o crescimento desse mercado, cada dia que passa, está maior. Isso. Como é que você seleciona? Você dá curso. Sim. Primeiro, aí vou lá atrás. Você aprendeu dividindo uma modelo para 2 pessoas. E você, como é que faz isso hoje?
Como é que eu faço? Como é que eu... Com as modelos, é 1 para 2, 2 para 1, é 1 para 1, me Não fala é aí. possível, não. Não, porque eu quero ser modelo, eu quero ser aluno. Calma, caramba, eu quero ser modelo também, cara, pra ficar mais barato pra mim. Olha só, Calma, mas peraí, calma aí. brincadeira isso. Aí vai que vai ser uma de um lado, outra do outro, já tô Não. entendeu, filha? E aí você chegar de lá no próximo, tá assim, caramba? Pô, Você vai ficar bonitinho. Uma coisa que eu prezo muito é pela experiência, né? Então, quanto mais pessoas você fizer, melhor você vai ficar, mais seguro você A vai prática sentir. leva à perfeição. A prática, Então, eu tenho um método bem interessante que foi eu que criei aqui em Salvador, não tinha visto ninguém, que é oferecer para o aluno, além das modelos do curso, eu não entrego só uma modelo, tá? No meu curso, normalmente, são no mínimo 2 modelos. O aluno tem a oportunidade de fazer um estágio comigo, um estágio supervisionado, e poder atender mais 5 pessoas ou mais 10 pessoas. Isso vai, assim, se eu tivesse um pouquinho disso há um tempo atrás, né, quando eu estava iniciando. Deixa eu botar aqui pra frente, produção. Puxa Aí, um pouquinho pra você. aí. Isso. Perfeito. Então, se eu pudesse ter tido essa oportunidade de ter uma experiência supervisionada, nossa, ia acrescentar muito no meu currículo. Então, hoje, o que eu não tive lá no início de conhecimento técnico, eu Você percebeu, entrego hoje você pras percebe a minhas necessidade do cara que tá aprendendo com você. Isso, Estágio supervisionado, acompanhamento, monitoramento, acompanhamento. orientação de como comprar o melhor produto, a agulha, tudo isso. Tudo isso. Então, hoje, o grande diferencial do meu método, dos meus cursos, realmente é o acompanhamento, né, que eu tenho aí ao longo do tempo, porque é muito interessante você lá, o aluno tá lá 2 dias de curso, 3 dias de curso, tá com você, então tá ali, ele tá se sentindo seguro. Sim. A grande questão é quando ele sai do seu espaço, quando ele sai do seu estúdio, ele vai ali pra prática, que é onde ele vai pegar, vai ter dúvida de cor, vai ter dúvida... Pergunta que não quer calar. Orientação para as mulheres que fazem esses procedimentos. Sim. Você tem um protocolozinho lá bonitinho, escrito que ela assina, ela acompanha tudo bonitinho ali. Como a né? cliente? A Como cliente faz né? comigo. Que faz com você. entendi. Por quê? A gente sabe que você bem colocou, vou rebobinar aqui a minha memória, como você faz o microfio, automaticamente pega na camada mais superficial da pele, como você dura colocou, menos. então dura menos. E aí tudo que ela fizer vai durar menos. Lavar com muito sabão abrasivo, maquiagem, né, pele oleosa, tudo isso. Isso você passa também, você dá consultoria para quem é aluno ou para clientes? Você tem alguma informação para esses clientes que fazem esse cuidado, cuidado, sim, tem. A gente tem a ficha de anamnese, né, que é uma ficha onde explica ali como é que funciona o procedimento, tanto a questão da durabilidade, a técnica, e dentro dessa ficha a gente tem todas essas informações, tanto de cuidados pós, tanto qual a pomada que deve ser utilizada, por quanto tempo, os cuidados que a cliente pode ter que vai fazer com que sua sobrancelha dure mais, né, tipo usar o filtro solar também, então tem todas essas recomendações. E a questão da durabilidade é algo muito relativo para cada pessoa, porque a gente trabalha com pele, né? Então, cada pele ela vai ter a sua característica, né? Então, as peles mais oleosas, normalmente, sempre tendem a durar menos do que as peles mais secas, em geral. Então, eu passo isso para minha cliente também, assim como eu falo sobre a diferença das técnicas, que tem a técnica de nanofios, não é indicada para você, por isso, por conta da durabilidade, porque não vai cicatrizar tão legal. Então, é importante passar essa orientação de forma mais personalizada para cada cliente, para cada caso. Perfeito. Mas nem como tudo são flores, né? Quais são os grandes desafios que você enfrenta hoje na sua profissão? Cara, os grandes desafios que eu enfrento hoje é justamente por falta da habilidade técnica dos outros profissionais, que são as intercorrências que chegam para mim. Então, eu tenho uma cliente que ela tem 2 anos removendo uma micropigmentação comigo. 2 anos. 2 anos. E assim, é uma coisa, vamos supor, quando a pessoa faz uma tatuagem é pra durar a vida toda. Sim. Então, subentende-se que não vai ser tão fácil, tão rápido de ser removido. Então, eu utilizo o laser a remoção a laser como a principal forma de remoção, mas eu uso outras técnicas associadas também. E qual que é o principal desafio que as minhas clientes, que elas chegam, elas não entendem e que eu tento explicar isso da melhor forma possível para que elas entendam que às vezes eu não tô querendo... Tem gente que pergunta assim, tem como botar o laser mais forte para poder remover logo? Tem como fazer de uma só vez? Eu tenho que explicar, porque além desse processo da pele de estar uma pigmentação muito saturada, tem a questão também de cicatrizes ocasionadas perante a aplicação do laser. Aplicação da técnica incorreta da micro.
E também, se você colocar um laser com muita potência, também pode queimar a pele. Mas né? normalmente estou falando quando a cliente chega com uma técnica inadequada. Já tem um problema ali. Já tem um problema. Então, por exemplo, A as profundidade, cicatrizes, a profundidade do pigmento. isso que geram cicatrizes na região. Então, a cicatriz por si só, ela é um processo que acaba atrapalhando o processo da remoção. Então, além de ter que remover o pigmento, eu tenho que tratar essa pele também. Então, eu utilizo através de técnicas de reparo tecidual, de forma concomitante, para que eu consiga não só remover o pigmento, mas tratar a pele também. Quantas sessões, Carol, mais ou menos, em média? Vamos olhar Sara. Sara, ali, se ela tivesse ali, quantas sessões ali duraria ali? Uma sessão em média, com a sobrancelha não tá escura demais, não tá chapada, é tipo de 2 a 3 sessões. 2 a 3 sessões? É. Sério? Com intervalo de 30 dias. É indolor? Não é 100% indolor. É um procedimento parecido com depilação a laser. Dá uma... Dá um estalo. Dói. Só que eu Não, utilizo pomada anestésica. Então, diminui bastante a sensibilidade. Já tá imaginando, né, Val? Não, eu não vou tirar, eu vou colocar, e ainda vou colocar como aluno dela, você modelo. Modelo, pessoal, porque cobaia morre no final. Não, Você modelo, né? Vamos olhar para frente. Eu estou aqui observando, babando, né, nas informações. Não deixem de curtir o nosso canal, porque é imperdível. Aprendi muito, sou profissional da área, não sou micropigmentadora. Sou uma apaixonada pela área da beleza, né? Segui um pouquinho para o lado da gestão. E vamos falar agora de tendências. Você já me falou de várias técnicas, de várias formas, de vários modelos. Será que ainda tem algo mais para nos próximos anos vindo por aí? Alguma aqui, coisa diferente para micropigmentação? Eu tô aqui no Instagram dela, né? Sim. Caroline Correia Micro. Isso. Mentoria Impact Lips. O que é Impact Lips? Impact Lips é a minha técnica de Olha, eu nem vi que você estava fazendo aí, já perguntei sobre tendência. Filha, conta caramba, pra gente. Gente do céu, olha só. Não vou demonstrar porque ela já viu meus lábios, disse que tá... Olha que lindo. Lindo, perfeito. E esse aí é o resultado de uma aluna minha que aplicou meu método. Uma aluna sua? Resultado de aluna. Caramba! O método funciona. Imagina essa mulher aqui. Você vai lá que dia, Val? Porque eu tenho que ir eu vou também. lá, eu tenho que combinar com ela, eu vou lá, vou gravar. Eu acho que vou fazer uma live ela fazendo em mim. Fazer uma live. Sério. Perfeito. Fazer uma live. Mas tem alguma tendência? Vamos olhar para frente um pouquinho. Tem alguma tendência? O que é que você acha que está chegando? O que eu enxergo? O que é que poderia mudar nessa área? O que é que Carol pensa agora para as novas tendências, para 2025, 2026 e por aí para frente? Pronto. Como cada vez mais o mercado está... Puxa um pouquinho o microfone para você. Isso, tá bom. Como cada vez mais o mercado está falando sobre naturalidade e tudo mais, o que é que eu acho que vai ser tendência nos próximos anos? Que a micropigmentação de sobrancelhas, ela vai deixar de ser a primeira escolha e vai passar pelo processo de reconstrução. Então, tá cada vez mais as pessoas querendo reconstruir sobrancelhas. Tanto que tem também os implantes, né? Implantes na sobrancelha. Tá acontecendo. Então, mesmo que a pessoa use uma micropigmentação na sobrancelha, ela quer os pelinhos naturais dela. Sim. Porque é o que deixa mais bonito, dá volume. Então, independente de ter micropigmentação ou não, a vontade de ter sobrancelhas mais volumosas, com mais pelos, é algo que tem acontecido cada vez mais. Então, acho que a tendência que vem aí é sobrancelhas mais cheias e sobrancelhas estimuladas. Estimular para crescer seus pelos naturais. Você falou uma coisa bacana aí, eu vou até puxar um ganchozinho rápido, se der tempo ainda. O implante de sobrancelha. Você conhece a técnica, como faz o implante de sobrancelha? Tem acompanhado sobre isso? Não tanto de perto, mas eu tenho visto um pouco de longe. Inclusive, o profissional que era da minha área, que ele tem uma clínica em outra cidade, ele está bem especializado. Ele lá deixou de fazer micropigmentação de sobrancelhas e ele só trabalha com estímulo de crescimento, protocolo de crescimento de regeneração com exossomos. E também tem profissionais lá que fazem o transplante de sobrancelhas. Eu estou colocando isso por uma coisa bem simples, né? Vou até... colocar a respeito, na última aula que a gente estava oferecendo para o pessoal, a gente estava acompanhando justamente essa forma. Porque assim, para eu colocar um fio de cabelo vamos colocar diâmetro da sobrancelha, né? Eu tenho que pegar algum fio que tenha essa mesma condição.
Então nós temos o diâmetro de fio, tipos de fio de sobrancelha que é diferente, de cílios, Sim. que é diferente de qualquer outra parte do corpo, e qual o fio que eu vou implantar para não correr risco. Ele está crescendo exacerbadamente e vai ficar um negócio extremamente Mas desproporcional. aconteceu, eu vi um caso assim na assim, internet. Assim, Ele cresceu demais. porque tirou a rede não pode. Não pode. Isso aí Seria não pra você pode. fazer. Numa dessa técnica, a técnica fouet, né? Fouet, que é a retirada e colocar. Então você tira velos, né, de determinadas partes do corpo, qualquer parte do corpo que tenha velos, não é fio de cabelo terminal, são velos. Óbvio que o velo da sobrancelha ele cria uma condição futura de ficar com o resultado. E eu acompanhei e vi pessoas realmente tendo um resultado extremamente negativo. Porque a nossa pele, aqui em cima, ele muda a sua característica de fio, né? Até na própria envelhecimento, os fios vão engrossando. Homens mesmo vão engrossando. Imagina se já botar um fio já grosso, né? Então, É assunto, né, Val? o É quê? assunto. essa Eu aqui vai ser a ficaria- série, ó. Essa vai ser a primeira. E se você gostar, curtir, comentar, compartilhar, vai ter o volume 1, volume 2. Vamos fazer uma série. Vai mesmo. Sério. Principalmente que Carol, Muito ela, assunto, ela, muito ela é assunto. muito do marketing, né? Ela investe muito na questão visual dela, uma pessoa está lá toda fitness, toda se cuida, ela mantém esse padrão, isso. E assim, eu não poderia encerrar esse podcast sem pedir a você que conselho você daria para aquela profissional que está querendo entrar no mercado de micropigmentação hoje, Hoje. que Primeiro é de- tão difícil, mas é tão gratificante também, né? Exatamente. Muita gente fala, o mercado está saturado e tal. Nenhum mercado nunca vai estar saturado Exato. para pessoas que trabalham com excelência, que visam a excelência. Então, se você está pensando em ingressar no mercado da micropigmentação, que é um dos mercados que mais cresce, né, da beleza, que envolve aí vários segmentos, que você busque por se diferenciar. Primeiro de tudo, procurar um profissional não baseado em preço, tá? Baseado no valor que ele agregue na vida das pessoas, no valor, no conhecimento agregado, na experiência também, que é muito importante. Você aprender com alguém que já tem mais experiência e você procurar sempre se diferenciar e entregar o seu melhor. E por trás da técnica, né, existem pessoas. Então, quanto mais você procurar outras habilidades, principal delas de comunicação, hoje, o profissional que não sabe se comunicar, ele pode ter a melhor técnica, ele não vai vender. Então, a comunicação é importante, você procurar saber, além da técnica, né, procurar os outros segmentos que você pode melhorar. Procurar aprender sobre vendas, porque você precisa aprender a se vender a tua imagem. Sim. Então, cada vez mais investir na tua imagem. Então, assim, são um leque de coisas que montam um bom profissional. Então, ele tem que estar apresentável, ele tem que se comunicar bem, passar a mensagem dele, aprender a vender e entregar a melhor técnica, que tem que ser o básico hoje. Então, se preocupar cada vez mais com entregar o seu melhor. E, assim, não se comparando com outras pessoas, com outros profissionais que já têm anos de estrada, não. Você se compara sempre com o seu eu de ontem, para que você venha evoluir e sem se comparar com outras pessoas, sem se menosprezar e respeitar o teu processo. Viu aí? É. Pega a visão. Eu volto aqui mexendo no seu Instagram, mas deixa o Instagram para quem está ali ouvindo. Sim. Meu Instagram é Caroline Correia Micro. Caroline com Y, não tem erro lá, não. Vai aparecer lá. Caroline é empreendedora, Caroline é profissional, Caroline é educadora. Caroline é completa. Exatamente. É uma fonte de inspiração. Uma mulher jovem, né, com um grande leque aí de conhecimento, né, uma estrada já bem ampla. Então, assim, eu me sentiria super segura em fazer um curso com Carol aos 28 anos, com certeza. Aquela que começou a monetizar com 13, né, Val? E hoje, aos se aposenta. 28, já tem a sua independência. Eu sei que tem, porque eu conheço um pouco. Sei onde é o estúdio dela, de muito bom gosto. O profissionalismo dela é incrível. Engraçado que eu cheguei lá no estúdio de Carol e ela estava assim, super concentrada, fazendo uma microlabial. E eu sou inquieta, eu sentei, fui para um lado, fui para o outro, fui no banheiro, voltei, e ela ali, focada. Então, na hora de me atender, ela virou para mim e me disse assim, agora vamos lá, que é um cafezinho, tal, não sei o quê. Mas enquanto ela estava ali super concentrada. E o resultado foi fantástico. Tenho certeza que você vai gostar, viu, amigo? Eu estou ansioso, é sério. Vou fazer um card, da live. Da live. Val Mariotti fazendo A reconstrução de a sobrancelhas. reconstrução sobre... Volumização de sobrancelhas masculinas. Vamos dar um volume. É sério. Vamos dar um volume. É sério.
Vamos marcar pra quando? Vamos marcar agora, vou olhar na minha agenda ali agora. Sério, vê a sua agenda. Que horário? Vamos Horário organizar bom? agora. não, Horário bom, não. horário que casa com o cliente. É sério. É sério que essa pessoa tá tão empolgada desse Sério, jeito? eu quero. Não, sério, eu vou te falar. É sério. Meu estúdio fica perto ali do seu salão. Pergunta. Homens procuram muito fazer isso? Sim. Proporcional. É muito ou pouco? Ainda assim é um mercado feminino, tá? Mas assim, tem aberto esse leque aí, porque os homens estão cada vez mais procurando se cuidar. Então, por exemplo, a micropigmentação mesmo de lábios, né? Não só pro mercado, a gente que fala que isso é para homossexual, nada do tipo. Tem homens também que querem deixar seus lábios, inclusive clarear os lábios que têm mais escuros, deixa o sorriso em destaque. Sim. Né? Então, Sim. realça o lábio, então é maravilhoso. Fazer o card, semana que vem. Val Mariotti fazendo sobrancelha com Isso. Carol Correia. Cara, Pense, vai coisa ser legal, boa. fazer uma live. Essa semana ainda já vou viajar para Recife de sobrancelha. E fica cicatriz? Oi? Fica cicatriz? Não, é uma técnica tão superficial que não é pra ficar cicatriz nenhuma. Não. Então fica, tipo assim, Porque processo. eu vou dar aula semana que vem em Recife. Então, O processo de cicatrização é, tipo assim, leva em torno de mais uns 3 dias pra formar uma casquinha, uma coisa bem superficial, porque quanto Carol, menos essa é a técnica que vocês agressão... chamam de microblade? Isso, microblade, nanofios. Nanofio, microblade, tudo. Isso. Então fica muito maravilhoso. São Carol, formas eu de quero marcar agora e não quero saber. Vamos fazer um card aqui pra gente fazer uma live aqui. Carol, Bora. me fale aonde fica seu estúdio, o endereço certinho, bonitinho, o pessoal chega lá. No seu Instagram tem o seu endereço, eu tô colocando no meio, lá, tem lá? Tem lá. Fica no Costa Azul, fica bem próximo ali Bem do salão próximo do seu também, próximo Val. do seu salão lá, na Costa Azul. É na só José atravessar a Peroba. rua, Val. Na José Peroba. Atravessar a rua? É só atravessar a Do rua. outro lado da rua, na outra rua. Aonde? Como é Na o nome? José Peroba. Pera aí, rapaz. Costa Azul. Que lugar? Onde é que seu salão não fica ali na Machado, não sei lá, Machado? Ó, isso. É do outro lado, é a Onde José tem um Peroba. hotel, onde tem um hotel Sotero? Isso, onde tem um hotel Sotero, hotel Quality. Sério? É ali, E eu nunca vi? pois é. É no Atlanta empresarial. Ó, Com essa, eu vou até sair da você, mesa. profissional de beleza, ainda dá tempo. Manda esse link, compartilha esse link com aquele profissional que quer entender um pouco mais de micropigmentação. Segue as nossas redes sociais. Antes das considerações finais de Carol, ainda dá tempo. Você que é profissional de beleza, se aperfeiçoar nas novas técnicas com uma profissional altamente competente. Foi um prazer enorme conversar com a Carol. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para que você deixe seu recado para quem está lhe ouvindo agora, para que a gente possa compartilhar isso aqui sem parar. Faz isso aí, compartilha, manda para quem você acha que se encaixa perfeitamente nessa profissão. Eu vou falar, então, pra mim, se falar de beleza, falar do que eu faço de autoestima é algo muito natural. Então, eu passaria mais horas falando aqui. Vai ter os vários próximos episódios, não se segmentos, preocupe. os Vai próximos ser uma episódios. série. Então, prazer imenso estar aqui dividindo com vocês um pouco da minha experiência, né? Sobre qual que é a transformação, né? Eu trabalho com transformação de mulheres, transformação de pessoas que desejam se ver mais bonitas, se enxergarem mais empoderadas. Então, a estética, a beleza, a gente tem esse papel fundamental de recuperar a feminilidade das pessoas, recuperar a autoestima. Então, eu tô aqui pronta para agregar valor na vida das pessoas, as pessoas que vêm até a mim, através do meu trabalho, e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Um prazer enorme falar com você. Esse realmente é o intuito do podcast Beleza Mais Forte, é trazer temas com leveza, temas altamente, profundamente profissionais e trazer pessoas que realmente se destacam na área da beleza. Para que essas pessoas que estejam vindo aí não se desmotivem, muito pelo contrário. Pegue a sua história e siga em frente, porque é um mercado que eu sou apaixonada, é um mercado promissor, que cresce a cada dia, e foi um grande prazer tê-la aqui conosco. Eu tive a honra de passar pelo seu estúdio, também estou em tratamento com o Carol, já fiz a minha primeira sessão, tô louca para fazer a segunda, e a gente já tá marcando, assim, foi incrível o resultado, e se eu já me achava, tô me achando muito mais, viu, Maria? Vai ficar insuportável. Mas, aliás, assim, insuportável vai ficar eu no dia que eu fizer isso aqui, você vai ver. foi um prazer enorme bater um papo com Carol aqui, Carol Correia, uma empreendedora fantástica, uma pessoa incrível que vale a pena vocês conhecerem. Então, assim, muito obrigado. Obrigada. Beleza Mais Forte agradece para você e eu vou deixar você, Val, se despedir do público. Eu encerro aqui. Um beijo para todos vocês. Não esquece de curtir, compartilhar para todos que vocês conhecem da área da beleza, o podcast Beleza Mais Forte. Obrigado, Sarinha. Obrigado, Carol. A todos que vão assistir, acompanhar, salvar, gravar, compartilhar e seguir as nossas redes sociais.
Beleza Mais Forte é o único podcast da beleza que lida com beleza, estética, cosmética, bem-estar e levando muito educacional para você, porque hoje aqui foi uma aula. Foi uma aula. Carol trouxe coisas incríveis. E eu, óbvio, claro, vou fazer uma tietagem aqui, vou filmar aqui, colocar nas redes sociais e para todo mundo já acompanhar o que vai acontecer nos próximos episódios. E ó, fica ligadinho que vocês vão ver também a minha transformação aqui. Dá um zoom aqui, dá um zoom, que não tenho, né? Vocês vão ver, aguardem. Pessoal, muito obrigado. Seja todos bem-vindos, Beleza Mais Forte. Carol, você é uma pessoa incrível, parabéns pelo Vem seu cá, talento. ó, nossa canequinha. Opa! Vem. Opa, vou levantar. Saúde!